volta com a aula número 8, sobre transformações químicas e situação de aprendizagem 3, do material currículo em ação. Bom, continuando a aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre transformação química, né? Relembramos um pouco isso. E entramos um pouquinho na reação química, na tal da equação química. Bom, eu trouxe aqui um resuminho para vocês entenderem melhor sobre uma reação química, tá? Quando ocorre uma mudança, uma transformação em uma substância em que a constituição da matéria é alterada, dizemos que este é um fenômeno químico, ou que ocorreu uma reação química. Lembrando, na aula passada, né, eu mostrei a diferença entre uma transformação química e uma transformação física. Na transformação química, ocorre a alteração da estrutura da matéria, tá? E enquanto que na transformação física não ocorre, tá? Essa alteração não ocorre. Neste caso, os átomos permanecem praticamente intactos, o que ocorre é que eles são rearranjados em novas moléculas. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, tá? Esse exemplo mostra para a gente uma equação química, uma reação química representada por esferas, tá? E é justamente nisso que a gente vai focar, porque ele traz essa representação em esferas na atividade de vocês, tá? Esse aqui é só um exemplo para que vocês entendam melhor. Bom, essa reação é uma reação química da molécula da água. Tá? Então, para eu ter molécula da água, para que eu tenha água, o que eu preciso ter? Então, a gente tem aqui, antes da seta, como eu já disse na aula anterior, antes da setinha, a gente tem os reagentes. E depois da setinha, a gente tem os produtos, tá? Então, as substâncias que vão reagir antes da seta e depois as substâncias que... o produto, né, final da reação, tá bom? Aqui, nessa reação química, o que a gente tem? Duas moléculas de hidrogênio, tá? Duas moléculas. Então, aqui a gente tem uma molécula e aqui a gente tem outra molécula de H2. Esse H2 significa que eu tenho dois átomos de hidrogênio. Então, aqui, cada esfera representa o quê? Um átomo, tá? Nesse caso, essa esfera branca, ela representa o hidrogênio. Enquanto que a esfera aqui alaranjada representa o oxigênio. Aqui, duas moléculas de O2, tá? Que, na verdade, é uma molécula de O2, tá? Eu tenho uma molécula com dois átomos de oxigênio, certo? Que vai dar origem à molécula aqui de H2O, da água. Então, olha só, essas substâncias reagiram e deram origem a essas duas moléculas, tá? Tenho duas moléculas de H2O. Então, eu tenho dois átomos de hidrogênio em cada molécula, olha só, e um átomo de oxigênio em cada molécula, certo? Se vocês perceberem, a quantidade de átomos dessas substâncias continuou a mesma depois que houve a reação química, tá? Então, aqui eu tinha 4 átomos, vamos dizer assim, 4 átomos de hidrogênio, né? 2 moléculas, e aqui também continuei tendo nos produtos. E aqui, 2 átomos de oxigênio, aqui 2 átomos de oxigênio também nos produtos, tá? Seguindo com a aula, a atividade de vocês é essa daqui. Lei da conservação das massas, atividade 2. Ele coloca essa equação química aqui da queima do carvão. A gente tem o carbono no estado sólido, esse S entre parênteses quer dizer que é sólido. Tem 2 átomos de oxigênio no estado gasoso. E no produto que a gente tem o CO2 no estado gasoso. CO2 é o dióxido de carbono, né? Ou o gás carbônico. Vamos lá.
A equação representa uma reação de combustão. Combustão queima. Pois o gás oxigênio, que é o comburente, está reagindo com o carvão, que é o combustível, formado por átomos de carbono, produzindo dióxido de carbono, que também é chamado de gás carbônico, e liberando energia. Tá? Na aula passada eu comentei com vocês sobre comburente e combustível, lembram? Se precisar, volta um pouquinho na aula anterior. Agora, observe a representação da mesma reação química a partir de um modelo de esferas, como eu já expliquei para vocês. O modelinho de esferas. Olha só, a gente tem aqui um átomo de carbono, que está representado pela esfera preta, menorzinha, né? E aqui 2 átomos de oxigênio, representado pela esfera vermelha maiorzinha. Então, a gente tem essas duas substâncias que estão reagindo. E o produto, qual é o produto final? É o CO2. Eu tenho um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Tá? Então, a quantidade de átomos continua a mesma, tá? Aqui, se eu for contar o número de esferas, ó, 1, 2, 3 dos reagentes. No produto, eu tenho 1, 2, 3. Então, a quantidade de átomos dos elementos continua a mesma. Essa é a ideia da conservação das massas, tá? Conserva-se. Continuando, aí vem as questões que vocês terão que responder. A letra A. Descreva o que você interpretou na leitura das formas de apresentar e representar uma equação num processo de reação química. Então, aqui a gente tem 2 formas de representar, dessa forma e dessa forma de esferas. A reação está representada. Comente sobre os exemplos representativos apresentados. Explique o que você entendeu sobre o que aconteceu com os átomos de oxigênio e de carbono durante essa reação. O que aconteceu com esses átomos? Eles continuaram na mesma posição? Continuaram formando o mesmo tipo de molécula? O que aconteceu? Volta um pouquinho aqui, que explica, tá? O que acontece? A letra B. O cientista Antoine de Lavoisier, que apresenta a lei da conservação das massas, descreveu a seguinte frase dos seus estudos. Essa frase aqui é famosa, essa frase dele, hein? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E quando a gente olha uma reação química, a gente tem certeza disso, né? Nada se cria, nada se perde, tudo é transformado. Aqui a gente não criou novos elementos, né? E também não perdemos. Eles só foram transformados em uma outra substância, tá? Busque uma fundamentação teórica que explique essa lei de Lavoisier. Então, vocês aqui farão também uma pesquisa simples sobre essa lei de Lavoisier, tá? Explicar por quê. Qual o sentido dessa frase dele, tá? É isso. A atividade de vocês era essa. Espero que vocês tenham compreendido, entendido bem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.